Olá! Hoje, 22 de setembro, iniciamos a primavera. E nós estamos iniciando a primavera com chuva. Que bênção, que graça, porque a chuva é sempre bênção para a natureza, para nós, para os animais. Que bom que Deus nos presenteou nesse dia com chuva. E procuremos ser, nessa primavera, bênção para nós mesmos e para os outros. Amanhã, dia 23 de setembro, é a festa do nosso querido e amado Santo Padre Pio de Pietrelcina. Eu sou a irmã Terezinha Tomasi, da Congregação das Irmãs dos Santos Anjos. São Pio de Pietrelcina, desde muito criança, ele já alcançava de Deus a graça de milagres, de curas. Conta-se que aos 8 anos de idade ele conseguiu uma graça muito grande para uma criança. Ele se tornou padre capuchinho, portanto filho espiritual de São Francisco de Assis. E a vida dele foi cheia de coisas extraordinárias, de milagres que ele alcançava do bom Deus, milagres extraordinários, milagres que deixavam as pessoas comovidas, assustadas e agradecidas. Mas eu quero contar um dos grandes milagres do Padre Pio, quero contar um. No ano de 2002, no ano em que ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II, a quem ele havia dito que ele seria Papa quando ele era um padre bem novinho, que se chamava Karol Wojtyla. O Padre Pio, ele foi lá visitar o Padre Pio e ele disse: eu te vejo como Papa. E aconteceu isso. Então, em 2002, Padre Pio morreu em 1968. Em 2002, o Papa João Paulo II o canonizou. Passou a se chamar São Pio de Pietrelcina. Existia na Romênia uma família cuja mãe tinha sido diagnosticada com um câncer terminal. Não havia o que fazer, os médicos diziam que ela viveria alguns meses. Estava cheia de metástase, não adiantava. E essa senhora, a dona Lucrécia, tinha um filho padre ortodoxo, eles eram todos ortodoxos. O padre se chamava Vítor Tudor. E ele ficou inconformado, ele, a família toda, os vizinhos, e resolveram levar a mãe a Roma, porque lá em Roma existia outro filho chamado Mariano, que fazia pinturas próprias, pinturas de igreja, essas pinturas sacras. E levaram então a mãe para lá consultar um outro médico e quem sabe conseguir fazer uma cirurgia. A mãe foi a um médico de Roma e o diagnóstico foi o mesmo. Poucos meses de vida, não se tem o que fazer, mas vamos fazer mais exames e ver o que é possível, mas não se tem o que fazer. O filho Mariano levava a mãe nas igrejas onde ele ia ou restaurar alguma pintura ou pintura nova. Enquanto isso, a mãe se distraía vendo os altares, vendo as imagens dos santos. E um belo dia, ela se encantou com a imagem de São Pio. Só que ela não sabia quem era. Então, ela perguntou para o filho Mariano quem era aquele santo que estava retratado lá naquela imagem. E ele pouco sabia, mas contou alguma coisa para ela. A partir daquele dia, ele via a mãe sentada na frente da imagem do Padre Pio e conversando animadamente, como se o Padre Pio estivesse em vida lá no altar. Passadas 2 semanas, ele levou, depois dos exames, ele levou a mãe de volta ao médico. E o médico, examinando a mãe, vendo o resultado dos exames, ele disse: mas a sua mãe não tem mais nada, ela está completamente curada. Imaginem a alegria
Imaginem a festa que foi feita por tudo isso com a cura da mãe Lucrécia tão amada. O padre Vitor, que era ortodoxo, ficou extremamente encantado, animado, encorajado e começou a rezar e agradecer a Deus. Aí ele não se conteve, contou para toda a igreja e a mãe voltou sã e salva para a Romênia, onde ela não parava de contar e agradecer a cura milagrosa do Padre Pio. E pasmem vocês que não só o padre, a mãe e os irmãos se converteram ao catolicismo, mas toda a aldeia, que compunha mais ou menos 350 pessoas, todas se converteram ao catolicismo. E aí eles disseram, nós não podemos continuar rezando aqui na igreja ortodoxa, temos que construir a nossa própria igreja, mas eles não tinham fundo. Então eles começaram a rezar embaixo de uma árvore. E rezavam lá e tal. Depois um bispo deu um terreno para eles construírem a igreja, em honra do Padre Pio, e eles também começaram com pequenas doações, a arrecadar alguma coisa. Aí o Mariano, lá em Roma, foi procurar um bispo e contou a história toda e disse que eles precisavam de dinheiro para construir a igreja, porque o que eles estavam recebendo era muito pouco. Aí o bispo falou assim, mas a igreja vai ser dedicada a quem? Ele falou a São Pio de Pietrelcina. Ele falou, então não se preocupem não, que o próprio Padre Pio vai dar um jeito de construir aquela igreja. E realmente muitas doações apareceram e a igreja do Santo Padre Pio foi construída. Isso no ano de 2002. Imaginem vocês, para aquela mulher que vivia, que poderia viver somente alguns meses, passou a viver anos. E o milagre aconteceu já no nosso século. Vocês imaginem a alegria, a felicidade daquela família. Então não deixemos de pedir as graças ao Padre Pio. Quem faz o milagre é sempre Deus. Mas o Padre Pio, ele intercede de uma forma muito poderosa. Ele falou que ele não sairia da porta do paraíso antes que todos os filhos devotos dele não entrassem no céu. Aqui está uma pequena relíquia do Padre Pio, que um frei capuchinho trouxe lá de São Giovanni Rotondo, onde Padre Pio viveu e morreu, onde tem a relíquia o corpo do Padre Pio, e aqui um pequeno pedacinho da roupa do Padre Pio. Então vamos pedir ao Santo Padre Pio, vamos invocá-lo, pedir com insistência mesmo, porque ele sempre nos atende. Ele nunca deixa de atender ninguém. Ele disse que Deus jamais deixou de atender um favor para ele quando ele rezava. Então, digamos juntos, Santo Padre Pio, rogai por nós, intercedei por nós junto a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela sua boa companhia. Fico muito feliz com a sua presença no meu canal. E se você puder compartilhar, eu também agradeço. Se puder dar o seu like, também fico muito feliz. Um grande abraço e obrigada.